Fala galera, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Gui Teles na área, e vamos lá para mais uma quarta-feira, onde a gente vai fazer mais uma análise on-chain do mercado cripto. Hoje a gente vai falar especificamente sobre em que ponto do ciclo do mercado nós estamos. A gente vai falar isso bem no comecinho dessa análise de hoje e depois a gente vai analisar o curto prazo. O que aconteceu de movimentações ao longo desse pullback que a gente teve no mercado, beleza? Muita coisa se passou de quarta-feira passada para essa quarta-feira, então a gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje. Caso você não seja inscrito no canal da BitGet, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui a gente traz um mega conteúdo todos os dias da semana. Todas as quartas-feiras eu tô aqui trazendo esse conteúdo para você e ao longo da semana você tem tanto análise de price action com o Fernando, quanto você também tem notícias aqui dentro do canal da BitGet, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto para a gente comentar, eu queria falar com vocês de onde que nós estamos desse ciclo, que é um ciclo que foi iniciado em janeiro. A gente teve uma queda ali no final do ano, 2020 foi um ano do bear market, depois disso a gente retomou um novo ciclo ali em janeiro, onde o preço do ativo começou a subir. Olha só, aqui nesse gráfico tem várias linhas coloridas aqui e cada linha significa exatamente um ciclo que a gente teve no mercado. A gente tem o primeiro ciclo aqui, que é o ciclo Gênesis, desde quando o BTC nasceu ali, sua primeira transação, até 2011. Veja que a gente teve uma movimentação de alta aí, onde a gente teve uma alta de 60.000%. Quando a gente olha para o ciclo 2011, 2015, a gente teve uma alta de 50.000%. Quando a gente olha de 2015 a 2018, a gente teve uma alta de 18.000%. E se a gente olhar para o nosso último ciclo, que foi iniciado em 2018 e finalizado em 2022, a gente também teve uma alta aí de 1.900%. Beleza? E aí, se a gente olhar para esse nosso novo ciclo que nós estamos, ele é exatamente essa linha roxa que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho todos os ciclos aqui para a gente conseguir comparar em que ponto nós estamos e qual o potencial que nós temos diante da nossa frente. Muitas pessoas acreditam que o preço já subiu demais. Quem conseguiu comprar nos 15 mil dólares conseguiu comprar muito bem. E tem algumas pessoas que acreditam que a oportunidade ela já passou, que a gente já teve uma alta muito explosiva dentro do mercado e que ela perdeu essa oportunidade. Cara, quando a gente foca no longo prazo, e aqui eu não estou falando de curto prazo, a gente vai fazer análise de curto prazo, daqui a pouco a gente vai falar do curtíssimo prazo, só que quando a gente olha para o longo prazo, a gente só está no começo de um novo ciclo, a gente tem muito a andar ainda. Ao longo desse caminho, o preço ele não vai subir em linha reta, ele só vai subir em linha reta quando a gente estiver em uma bull run. Essa bull run ela vai acontecer lá para 2025 mais ou menos ali, ela sempre acontece depois do halving, o halving está previsto para 2024, então o preço vai subir em linha reta lá na frente. Só que até lá, a gente vai ter movimentos de altas e baixas ao longo do caminho e a gente está só no começo desse ciclo. Quando as pessoas me perguntam, Gui, você acha que a gente ainda está em um bom momento do ciclo para poder aportar? A minha resposta é que sim. Se você tiver um foco no longo prazo, se você tiver uma paciência para esperar um 2025, cara, esperar 2 anos acontecer, esperar uma fase de euforia acontecer, a gente só está no começo de um ciclo, beleza? E não estou falando isso porque eu simplesmente acho que estamos no começo de um ciclo. Não, cara, porque eu estou mostrando para vocês aqui, através de dados, que a gente só está no começo de um ciclo. A gente mal iniciou esse ciclo aqui ainda, o ciclo de 2022, e a gente tem muito a percorrer. Uma coisa que quando eu analiso e comparo todos os ciclos, e eu consigo observar, é que cada vez mais o ciclo está diminuindo a sua exponencialidade, ou seja, a gente subiu 60.000%, depois 50.000%, depois 18.000% e depois 1.900%. Esse próximo ciclo que a gente vai ter, não acredito que a gente vai subir 1.900%, acredito que a gente vai subir menos do que isso, quiçá 1.000%, não sei quanto que vai ser. Mas o ponto aqui não é tentar entender
quanto que a gente vai subir. O ponto aqui é que o ciclo do BTC, ele vai diminuindo sua exponencialidade por conta da adoção. Quanto mais pessoas já estiverem dentro do mercado, menos pessoas a gente tem para poder entrar. Por isso que a gente tem uma diminuição nessa explosão do ciclo, nessa exponencialidade. E o que eu quero dizer para você é que a gente não vai ter o BTC por muito mais ciclos, sendo um ativo tão diferencial quanto a Bolsa de Valores. Sim, talvez com 3 ciclos aí para frente, 2, 3 ciclos aí para frente, a gente já pode ter o BTC ao longo de um ciclo subindo o quê? 200%, 300%. Isso daí, um ativo na Bolsa Americana, ele entrega, até mesmo na Bolsa Brasileira, ele também entrega esse tipo de movimentação. Ou seja, eu vejo que hoje a gente está diante de uma oportunidade. E que essa oportunidade ela não vai ficar se repetindo durante muito mais tempo. Quem veio surfando todas essas oportunidades que a gente teve no passado, 2012, 2015, 2018, ótimo, está simplesmente cada vez mais enriquecendo. E quem não está simplesmente surfando isso, não vai ter o resto da vida para poder aproveitar essas movimentações. Então, eu falaria que 2022, quiçá, talvez seja o último ciclo que a gente veja o BTC subindo na casa ali dos 800%, 1000%, não sei o quanto que a gente vai subir, mas talvez esse daqui já seja o último ciclo, depois a gente vai começar a diminuir essa exponencialidade. Bom, isso daqui falando do longo prazo, beleza? Quando a gente olha para o curto prazo, para entender o que está acontecendo nessa região aqui, a gente bateu os 32 mil dólares, a gente voltou e começou a fazer um pullback. Quando a gente olha para essa região, a gente tem que tentar analisar isso daqui para entender se o pullback está sendo saudável ou se não, ou se o pullback ele não é saudável e a gente vai ter uma formação de topo para o mercado continuar derretendo. Bom, quando a gente analisa essa região aqui, a gente pode observar que o volume de dinheiro enviado para as exchanges por meio do Bitcoin, a quantidade de Bitcoins que a gente envia para as exchanges está diminuindo cada vez mais. A gente teve um aumento desse volume aqui na formação do topo, ali o início da formação do topo, nos 27 mil dólares, depois o preço começou a lateralizar. Mas veja que essa linha laranja aqui, ela está diminuindo, ou seja, a gente tem uma diminuição do volume de Bitcoins enviados para as exchanges. Se a gente colocar o valor net na nossa frente, valor net, sempre que a gente fala net, a gente está descontando um do outro. Ou seja, se eu estou olhando para a exchange, eu estou descontando a entrada da saída ou a saída da entrada, vice-versa. Isso daqui é só uma matemática de soma. Quando a gente olha para o valor net, a gente vê que o valor net está negativo. O que isso significa? Significa que a gente está tendo mais saídas de Bitcoins de dentro das exchanges do que entrada. Só a gente dar um zoom in aqui para a gente analisar o curto prazo, para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, lá na formação do fundo do mercado, a gente teve muita saída de Bitcoins das exchanges. E depois que a gente começou a subir, a gente começou a ter entradas de Bitcoins dentro das exchanges. Mais entrada do que saída. Quando está verde, a gente tem mais entradas do que saída. Quando está vermelho, a gente tem mais saída do que entradas. E quando a gente olha para essa região que nós estamos hoje, a gente está voltando a ter mais saídas do que entradas. Ou seja, isso daqui é um ponto importante. Porque até o momento, antes da gente ter essas saídas de Bitcoins das exchanges, a gente tinha mais entrada. Isso mostra que tinha mais interesse em vendas do que em compras. Por que a gente pressupõe isso? Cara, você só envia um Bitcoin da sua carteira para uma exchange se você tiver um interesse em venda. E você só tira um Bitcoin da exchange e manda para sua carteira se você tiver um interesse em holdar aquele ativo, ou seja, você comprou aquele ativo e você tem um interesse em armazenar aquele ativo. Então, quando a gente olha para essa região aqui no curtíssimo prazo, o que está acontecendo? A gente está vendo que está tendo mais saídas do que entrada. Isso daqui me mostra que a gente está entrando em uma ponta de exaustão
dos vendedores, porque a gente está começando a ter mais compradores na praça do que vendedores, beleza? Isso quando a gente analisa as exchanges. Se a gente analisar o nosso risco de venda na região que nós estamos hoje, olha só, a gente tem aqui o risco de venda de todo o ciclo. Quando a gente está nessa linha vermelha para cima aqui, a gente tem um alto risco de venda e geralmente esses pontos são bons pontos de realização de lucro. Quando a gente está nessa linha verde aqui embaixo, a gente tem baixa probabilidade de vendas dentro do mercado. Então, a gente está em boas regiões de compra do mercado. Se a gente olhar, inclusive, aqui para o topo de 2019, a gente vai ver que a gente bateu no risco de venda. Bom, se a gente der um zoom in aqui para analisar o curto prazo, olha só o que está acontecendo com o nosso risco de venda. Como que o risco de venda ele é calculado? Simplesmente a gente olha para quanto do supply está no lucro, para as movimentações que a gente está tendo dentro da rede, se são movimentações de velhas moedas ou de moedas jovens, a gente vai ver se é moedas de long term holder, moedas de short term holder. Com tudo isso, a gente consegue calcular o risco de venda. É porque o risco de venda está baixo que a gente não vai ter venda? Obviamente que não. Isso daqui é apenas um indicador para você saber a região que você está. Se você está com uma possível potencial de distribuição ou com um possível potencial de acumulação dentro do mercado. Quando a gente olha para o curtíssimo prazo aqui, ó, a gente vê que o risco de venda ele está no patamar mais baixo que a gente tem dessa última movimentação de alta. A gente vai ver que lá atrás a gente teve o risco de venda subindo um pouquinho, depois a gente fez um pullback, risco de venda subiu um pouco mais, a gente está fazendo um pullback e o risco de vendas está diminuindo. Não necessariamente o preço do ativo precisa estar subindo para o risco de venda estar aumentando. Olha só, se a gente analisar aqui, ó, quando a FTX quebrou, vocês vão ver que o risco de venda aumentou bastante. E por que a gente aumentou o risco de venda bastante? Porque a gente começou a ter uma fase que a gente chama de capitulação, aonde moedas antigas estavam sendo vendidas. E isso daí, obviamente, aumenta o risco de venda do ativo. Beleza? Então, quando a gente olha para o risco de venda, a gente vê que a gente está com baixo risco de venda nesse momento. Bom, então, se estamos com baixo risco de venda nesse momento, a gente sabe que estamos em uma região boas para compra. A gente não quer comprar quando o risco de venda estiver alto e a gente também quer comprar, a gente não vai querer vender quando o risco de venda estiver baixo, beleza? Bom, se a gente analisar para o Trend Score, a gente consegue ver o que acontece dentro das regiões. Olha só, a gente teve uma região de distribuição aqui nesse ponto que nós estamos. A gente ainda está vivenciando essa região de distribuição. Esse gráfico aqui não é um gráfico bala de prata, tá? Nenhum gráfico na análise on-chain ele vai ser um gráfico bala de prata, onde simplesmente você olha para o indicador e ele te entrega toda a solução mágica da sua vida ali. Não. Você precisa de vários indicadores, você precisa ter um contexto de toda aquela análise para você saber tomar uma decisão. Quando a gente olha para o Trend Score, a gente vê que passamos por uma fase de distribuição nesse momento. E aí, para a gente analisar essa fase de distribuição, a gente precisa saber quem é que está distribuindo, se são os investidores de curto prazo ou os investidores de longo prazo. Quando eu olho para a idade das moedas sendo vendidas, eu consigo definir quem é que está vendendo, se é investidor de curto prazo ou se é investidores de longo prazo. Olha só, se a gente olhar para a idade das moedas com mais de 3 meses, nem estou considerando long term holder, tá? Long term holder é com mais de 6 meses, estou considerando com mais de 3 meses. A gente vai ver que a gente teve uma diminuição na venda de moedas com mais de 3 meses. Por que eu coloquei 3 meses? Porque 3 meses a gente está considerando todo mundo que comprou do fundo ali de janeiro para frente, beleza? Inclusive quem comprou nesse pullback aqui também, quero analisar quem comprou dentro desse pullback. Então a gente vê que o volume disso daqui está diminuindo. Quando a gente tem, olha só, lá na fase que a FTX quebrou, a gente teve moedas mais antigas sendo vendidas. Lembra que eu falei com você? Fase de capitulação. E quando a gente olha para essa região aqui, a gente tem uma boa de uma diminuição no patamar que nós estamos hoje. Isso daqui é um sinal
de que a gente está tendo menos vendas de moedas antigas. E aí, novamente, é mais um sinal de que a gente está entrando em exaustão da ponta vendedora. Porque se a gente olha para quem tem mais de 3 meses e essas pessoas já não têm mais interesse em venda, a gente está diminuindo a pressão de venda dessas pessoas. E aí, quando a gente olha para o mercado e vê quem está vendendo nesse momento, cara, são moedas mais jovens, moedas que têm idade de um dia, moedas que têm idade de uma semana. Se a gente olhar aqui, ó, é só a gente colocar moedas de um dia, moedas aqui, ó, de um mês, de 3 meses, a gente vai ver que, olha só, a maioria das moedas que estão sendo vendidas nesse momento ali, a gente tem 70% das moedas sendo vendidas nesse momento com menos de um dia de idade, ou seja, moedas que estão na mão de traders. Traders não têm tanta pressão de venda para derrubar o mercado por muito tempo e nem para jogar o mercado para cima por muito tempo. Eles têm pressão no curto prazo, mas assim que acaba essa pressão, o mercado ele volta a seguir outras direções, beleza? Então, quando a gente analisa isso da idade das moedas que estão sendo vendidas, a gente vê que também não temos moedas antigas sendo vendidas. E para a gente confirmar isso, a gente vai buscar a métrica do Long Term Holder, os investidores de longo prazo. O que está acontecendo com os investidores de longo prazo? Bom, e aqui a gente está dia após dia batendo all-time high. Hoje a gente tem 15.230.000 bitcoins fora de circulação. Esses bitcoins estão exatamente na mão dos investidores de longo prazo. Se você olhar para toda a história do Bitcoin, você vai ver que a gente está simplesmente batendo all-time high de toda a história do Bitcoin. Ou seja, a gente está vivenciando a maior acumulação da história que a gente já teve. Em um movimento como esse daqui, cara, isso daqui é extremamente bullish para o mercado, porque isso mostra que a confiança dos investidores de longo prazo em comprar dentro dessas regiões e segurar a sua posição, ela é muito alta. A gente está falando que as pessoas estão comprando e simplesmente armazenando seus bitcoins e esperando um momento específico para poder vender. Os investidores de longo prazo, os long term holders, eles sempre têm esse padrão de comprar fundo do mercado, distribuir topo do mercado. Isso a gente consegue olhar através dessa análise. Olha só o topo que a gente formou aqui em 2021. A gente vai ver que o long term holder estava distribuindo muito bem. Hoje a gente está batendo all-time high com uma grande acumulação que a gente está tendo aqui nos últimos dias, beleza? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que o cenário no curto prazo, ele pode ser negativo, o preço pode estar caindo no momento, mas por conta de fundamentos, quando a gente olha para o preço, quando a gente olha para a movimentação do mercado, a gente vê que por conta de fundamentos, essa queda ela não vai se estender muito. Na quarta-feira passada, eu comentei com vocês que essa queda poderia chegar até os $25 mil. Por que $25 mil? Custo dos investidores de curto prazo é nos $25 mil. A gente tem várias médias móveis nos $25 mil. Então a gente poderia chegar até essa região. Como a gente está próximo dessa região, 26, 25, para mim é tudo a mesma coisa, eu não tento acertar o olho da mosca, eu simplesmente compro em regiões. Cara, para mim a gente já está dentro dessa região. Pode ter um flush até os 25, o preço voltar a subir? Pode, mas para mim aqui é questão de paciência nesses próximos dias. A gente está vendo o mercado mais chato, mercado mais morno, mercado que não se move tanto, um dia sobe, no outro dia devolve toda a alta que teve, no dia seguinte cai, no outro dia devolve toda a queda que teve. A gente tem um mercado lateral sem volatilidade extremamente comprimida e ela vai estourar em breve. Falei disso na semana passada também. Ou seja, o mercado tá chato. Mas quando a gente olha para trás do preço, quando a gente analisa o comportamento dos investidores, quando a gente olha para o fundamento de oferta e de demanda, a gente vê que a gente está simplesmente construindo um foguete. Logo, logo, para mim, esse foguete ele vai sair de terra e a gente vai ter mais uma pernada de alta, beleza? Inclusive, eu estou comprando exatamente nessa região que nós estamos.
Bom, se a gente olhar para o MVRV, que vai nos mostrar se o preço do ativo está caro ou se o preço do ativo está barato, olha a oportunidade que a gente está tendo diante da nossa frente aqui. Você nunca vai querer comprar nas regiões vermelhas e você nunca vai querer vender nas regiões azul e nas regiões verdes. O MVRV voltou para a região verde nesse momento. A gente está tendo uma oportunidade de recomprar o ativo na região verde. E simplesmente, se você analisar ciclos de mercado, você vai ver que as melhores compras que você pode ter feito ao longo de um DCA, né, um Dollar Cost Average, é exatamente dentro das regiões verdes e das regiões azul do MVRV. E cá estamos novamente dentro da região verde no Bitcoin. Quando a gente olha para o Ether ainda não voltou para a região verde, a gente está dentro da região amarela, mas a gente pode considerar isso daqui também como regiões de compra. O único lugar que você não vai querer comprar é dentro das regiões vermelhas, porque você está vivenciando uma euforia no mercado. Se você comprar dentro de uma região vermelha do MVRV, significa que você pode colocar estrela no topo do mercado. Sim, você pode ser a pessoa que pague o preço mais caro daquele ativo. Então, a gente não compra dentro da região vermelha. Dentro da região vermelha, a gente só faz vendas. Beleza? Então, olhando para tudo isso, a gente vê que o preço ainda está descontado. Para quem não sabe, o MVRV é um indicador que vai te falar se o preço do ativo está caro ou se o preço do ativo está barato. E quando a gente está na região azul, a gente está no preço mais barato. Quando a gente está na região vermelha, a gente está no preço mais caro que a gente tem. E bom, para a gente finalizar a nossa análise aqui, se a gente olhar para o sentimento dos investidores, quando a gente olha para o Soper, a gente está analisando o sentimento dos investidores, a gente vê que realmente o sentimento psicológico dos investidores, ele reverteu. Qual que é essa reversão? Quando a gente está acima dessa linha preta aqui no Soper, a gente tem os investidores pensando apenas em lucro. Quando a gente tem o preço do ativo abaixo, não o preço do ativo, né? Quando a gente tem um Soper abaixo dessa linha preta, a gente tem os investidores pensando em realizar prejuízo, ou seja, sentimento de pânico versus sentimento de ganância. Se a gente olhar para ciclo de mercado, a gente vê que durante uma fase de bull market, a gente fica somente acima da linha preta. Quando a gente volta para a linha preta, significa que quem vender dentro dessa região vai estar realizando prejuízo. E como as pessoas estão gananciosas, as pessoas não vendem dentro dessa região. E qual que é o padrão que a gente tem de ciclo de mercado quando a gente olha para o Soper? Bom, a gente sempre vai ter um bull market acima da linha preta, depois a gente vai ter uma transição do bull market para o bear market, onde o Soper vai ficar costurando a linha preta. Depois a gente passa por uma fase de capitulação, onde a gente entra abaixo da linha preta, somente realização de prejuízo, e depois a gente volta a costurar o Soper novamente, até a gente, que é mais uma fase de transição, até a gente entrar novamente uma bull run. E o ciclo se repete. Inicia bear market, a gente começa a costurar o Soper, depois a gente vai lá abaixo do Soper, capitulação, e agora a gente volta a costurar o Soper novamente. Ou seja, quando eu analiso o psicológico dos investidores, psicológico ele completamente mudou. Só você olhar para novembro do ano passado e você olhar para agora. O que as pessoas falavam em novembro do ano passado? Que o mercado ia colapsar, que a próxima exchange a quebrar ia ser a Binance e de que o mercado iria muito mais baixo do que a região que nós estávamos, que era os 15 mil dólares, as pessoas acreditavam nos 10, nos 9, todo mundo acreditava em queda naquele período, porque o psicológico estava abalado para o lado pânico. E quando a gente olha para o psicológico nesse momento, o psicológico ele está revertido. A gente já não tem as pessoas com tanto medo assim. Se as pessoas não estão com tanto medo, isso é um sinal de que elas têm mais estômago para segurar o ativo. Elas não vão vender por qualquer queda que a gente tenha no mercado. Inclusive, como o mindset dos investidores mudou, quando o preço do ativo cai, as pessoas entram comprando. E é por isso que a gente tem um ciclo de alta até a gente chegar num ciclo eufórico dentro do mercado, onde o preço não vai ser mais sustentável e a gente vai voltar a cair. Beleza? Então, olhando para o longo prazo, a gente está no início de um novo ciclo e olhando para o curto prazo,
tudo no fundamento nos diz que em breve esse pullback que a gente está tendo, ele vai acabar e eu acredito que a gente vai fazer movimentações de alta nos próximos meses, beleza? Posso estar completamente errado, tudo bem se eu errar dentro da minha análise, faz parte do jogo, sou humilde o suficiente para admitir que eu errei, mas até o presente momento eu acredito que a gente vai sim começar a subir em breve, beleza? Então esteja posicionado para ambos os cenários, tanto para um flush até os $25 mil, quanto se a gente começar a subir a partir de agora, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E eu te vejo na próxima quarta-feira que vem aqui no canal da BitGet, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!